Continuando, meu aluno, estávamos trabalhando as características comuns da Fundação Pública de Direito Público e a Fundação Pública de Direito Privado. A primeira característica trabalhada foi a responsabilidade civil objetiva, que engloba tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. A Fundação Pública de Direito Público se enquadrando na primeira parte e a Fundação Pública de Direito Privado se enquadrando na segunda parte. A fundamentação de ambas é o 37, parágrafo 6º da Constituição. Um outro detalhe que eu trabalhei foi acerca da imunidade tributária recíproca. Lembrando para você que imunidade tributária recíproca é com relação a impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Taxas e contribuições de melhoria não se engloba, não está dentro dessa imunidade tributária. Tudo bem? Tranquilo? Disse para você que é possível a imunidade tributária se estender a entidades com personalidade jurídica de direito privado, tanto é que a Fundação Pública de Direito Privado está nesse rol, porque o artigo trabalhou o gênero Fundação Pública. E mencionei também que hoje nós temos já decisões do STF no sentido de estender a algumas empresas públicas que exercem atividade sem concorrer, ou seja, serviço público em regime de monopólio ou uma própria atividade em regime de monopólio. Ou seja, se não existe prejuízo à iniciativa privada, não há por que não se estender essa imunidade tributária às entidades pertencentes ao poder público. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é uma interpretação bem abrangente que tem sido adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema imunidade tributária. Tudo bem? Vamos avançar e ver uma terceira característica, que é o controle. Tudo bem? Dentro das fundações, basicamente, você tem dois controles, o interno e o externo. Esse interno seria um controle de cunho principalmente administrativo, tudo bem? E você teria um controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União. Tranquilo? Evidente que você não pode deixar de visualizar que nós temos uma entidade ligada a uma administração direta. Se tem uma entidade ligada a uma administração direta, aquela supervisão ministerial, aquela tutela, tudo bem? Aquele controle finalístico, ele está presente tanto na Fundação Pública de Direito Público quanto na Fundação Pública de Direito Privado. Então, esse controle do ente criador, do ente da federação, da entidade política sobre as entidades administrativas, eles também se aplicam à Fundação Pública, tanto de direito público quanto de direito privado. É importante que você visualize também que o Tribunal de Contas, ele está de olho, ou seja, aquele controle financeiro, operacional, patrimonial, contábil, feito pelo Tribunal de Contas, ele se estende à Fundação Pública, tanto de direito público quanto na Fundação Pública de Direito Privado. Chama a atenção que na Fundação Pública de Direito Público, a interpretação é literalidade do artigo 71, inciso 2º, onde está expresso que o Tribunal de Contas da União, ele olha para bens e valores públicos. Agora, a Fundação Pública de Direito Privado, a fundamentação é a decisão do STF fundamentada nas ideias do ministro Marco Aurélio, onde ele diz, olha, a Fundação Pública de Direito Privado, em que pese os bens ser privado, vamos na origem. No momento da criação, o patrimônio destinado, ele veio da onde? Veio do poder público. Então, tem que ter controle, sim, do Tribunal de Contas da União. Então, esses controles trabalhados nesse momento com você, isso é extremamente pacífico na doutrina. A pergunta que se faz é: o Ministério Público fiscaliza
as fundações públicas, haveria esse terceiro controle do Ministério Público, e aí você tem um racha, tudo bem? E aí você tem um racha. Então vamos acompanhar esse controle do Ministério Público aí no slide. Eu coloco lá para você. A controvérsia nessa seara resiste na possibilidade do Ministério Público exercer ou não controle sobre as fundações públicas. Por que esse racha? Porque o Código Civil menciona o Ministério Público controlando a fundação particular. E a pergunta é, e a pública também? Então vamos lá. Numa primeira interpretação, olhando para a possibilidade do Ministério Público fiscalizar também a fundação pública, a fundamentação se dá na atividade exercida. Como a atividade é de interesse coletivo e o Ministério Público ele protege os interesses difusos da coletividade, ele estaria sempre de olho nas atividades da fundação. Tudo bem? Te confesso que esse é o entendimento que me pega. Agora, nós temos doutrinadores extremamente relevantes numa posição oposta, onde nós temos José dos Santos Carvalho Filho e Maria Silvia de Pietro com uma interpretação diversa sobre esse tema, onde ambos afirmam que o Ministério Público não faria o controle sobre a fundação pública, porque a fundamentação do controle do Ministério Público sobre as fundações se daria no Código Civil, e o Código Civil só trata de fundação particular. Tudo bem? Para que a gente não fique só nos comentários, me acompanhe na telinha, onde eu trago um texto para você. O argumento seria o seguinte, olha na telinha. Diz o Carvalhinho que não faz sentido, não seria lógico trazer mais um controle, esse terceiro controle do Ministério Público, já que as fundações são submetidas a um duplo controle, né, onde eu trabalhei o controle interno e o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas. E ele continua, né? Quando a legislação fala expressamente que o Ministério Público deve fiscalizar as fundações, fala no Código Civil, e o Código Civil trata das fundações privadas, instituída pelo particular. Dessa feita, você não aplicaria o Código Civil nas fundações públicas nesse ponto. Tudo bem? Bem, avançando. Na fundação pública de direito privado se deve fazer algum controle. Pois, bem, aí agora é evidente que ele vai fundamentar por que se deve ser feito controle na fundação pública de direito privado. É claro que a fundação pública de direito privado, você não tem Tribunal de Contas, você não tem o controle de nenhuma entidade administrativa, então, para que ela não trabalhe sem controle algum, o Ministério Público tem que estar presente, até por conta das benesses que o ordenamento da Fundação Pública de Direito Privado, como algumas isenções, algumas benesses fiscais, e por conta disso deve sim haver um controle, tudo bem? Então ele coloca, lembrando que muitas fundações privadas são utilizadas para lavagem de dinheiro, para obtenção de isenções tributárias em situações fraudulentas, razão pela qual o Ministério Público tem que estar olhando para elas, até porque não existe nenhuma espécie de controle. Tudo bem, meu aluno? Então, a gente encerra a nossa aula fechando basicamente a organização administrativa. Vou criar um novo tópico para que a gente possa avançar, chamado agência reguladora, até para que você possa se guiar. Se a agência reguladora for muito relevante para o seu edital, você vai conseguir acompanhar, é evidente, pela denominação da aula. Tranquilo? A organização administrativa que nós trabalhamos, ela abrange o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor e as agências reguladoras, evidentemente. Mas eu trabalhei a administração direta, a indireta, como vem sendo trabalhado por todos os outros professores, mas vou fracionar a visualização para você. Agência reguladora, segundo setor e terceiro setor, para que você possa estudar e assistir a aula somente se ela estiver presente no seu edital. Tudo bem? Lembrando para você que o segundo setor nós vamos trabalhar os concessionários e
permissionária de serviço público. E no terceiro setor, nós vamos avançar. Vamos trabalhar organizações sociais, vamos trabalhar organização social de interesse público, que são as OCIP. Vamos trabalhar também o sistema S, tranquilo? Mas antes disso, no segundo setor, eu não vou me restringir à Lei 8987, que detalha apenas a delegação de serviço público. Eu vou avançar, eu vou entrar em parceria público-privada também, para que você tenha todas as informações acerca do direito administrativo aqui na nossa empresa. Eu vou passar. Um abraço e até a próxima, meu aluno.